Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? O sol começava a se esconder atrás das serras de Goiás quando acelerei meu Scania pela BR-153. O ronco do motor era o único som que me fazia companhia a quilômetros. 23 anos nas estradas do Brasil me ensinaram que o silêncio pode ser mais pesado que qualquer carga que eu já levei no baú. Meu nome é João, mas todo mundo me conhece como Paraná por causa da placa do meu caminhão. Meio sem graça, mas grudou. Aos 48 anos, eu era um homem que aprendeu a viver sem viver de verdade. Desde que perdi minha filha pequena, a Marcela, num acidente há 6 anos, eu passei a existir só por existir. Como uma máquina que liga de manhã e desliga de noite, sem muito propósito no meio. O rádio chiava baixo. Música sertaneja misturada com estática. Mas a alma chiava mais alto. Sempre chiava. Era como se carregasse um motor quebrado dentro do peito que nunca conseguia consertar direito. Naquela tarde de quinta-feira, calor de 40 graus, eu vinha de Brasília com destino a Palmas. Carga de material de construção. Rotina, sempre rotina. A estrada principal estava congestionada por causa de uma obra, então peguei uma estrada de terra que conhecia bem. Dessas que parecem ter sido esquecidas pelo mundo, onde só passam caminhoneiros como eu e algumas carroças de vez em quando. O cheiro de poeira misturado com diesel entrava pela janela aberta. Cigarras cantavam alto na mata fechada dos dois lados da pista. Parecia um corredor verde que não tinha fim, e eu ali, sozinho como sempre, pensando em como minha vida tinha virado aquela sequência de quilômetros sem muito sentido. Desde a morte da Marcela, eu tinha desenvolvido uma rotina de fuga. Fugia dos lugares que me lembravam dela. Fugia das pessoas que perguntavam sobre ela. Fugia até de mim mesmo, pegando fretes cada vez mais longe, como se a distância pudesse apagar a dor. Mas não apagava, só a espalhava por estradas diferentes. A ex-mulher, Sônia, tinha razão quando disse que eu me tornei um fantasma depois do acidente. Você tá aqui, mas não tá, ela falava. E estava certo. Eu estava ali, dirigindo, comendo, dormindo, mas meu coração tinha parado naquele dia no hospital, quando o médico disse que não tinha mais nada a fazer. O velocímetro marcava uns 60 por hora, nada de pressa. Na verdade, eu nunca tinha pressa para lugar nenhum. Para quê? Não tinha ninguém me esperando. Minha casa em Curitiba era só um lugar para guardar as coisas e tomar banho entre uma viagem e outra, fria como um depósito. Parei num posto pequeno em Niquelândia para abastecer. O frentista era um rapaz novo, uns 20 anos, que me cumprimentou com aquele jeito simpático do interior. E aí, seu João, tudo certo? Eu conhecia o garoto de outras paradas. Nome era Clayton. Sempre gentil, sempre prestativo. Me dava uma pontada de tristeza ver a alegria dele. Me lembrava que eu já fui assim um dia, antes da tragédia. Tudo na paz, meu filho. Bota 50 litros aí. Enquanto ele abastecia, fui até a lanchonete do posto. Comprei um sanduíche de mortadela e uma coca quente. Comida de caminhoneiro. Sem pressa, sem gosto, só para enganar a fome. Uma senhora que estava ali, vendo eu comer sozinho naquela mesa de plástico, veio conversar. O senhor é caminhoneiro, né? Meu falecido marido também era. Sei como é essa vida de estrada. Eu só balancei a cabeça, educadamente. Não queria conversa, nunca queria. As pessoas tinham essa mania de querer saber da vida dos outros e eu não tinha muito para contar. Ou melhor, tinha, mas não queria contar. Família grande. Ela insistiu com aquela curiosidade típica do interior. Não, dona, só eu mesmo. Menti. Ou talvez não. Tecnicamente, era só eu mesmo. A família que eu tinha se desfez como açúcar na chuva depois que a Marcela morreu. Sônia me deixou 6 meses depois do enterro. Disse que não aguentava mais me ver definhar. E eu não culpava ela. Eu mesmo não me aguentava. Eu
Voltei para o caminhão e segui viagem. O sol estava mais baixo agora, tingindo o céu de laranja. As sombras das árvores ficavam mais compridas na pista de terra. O ar começava a esfriar, mas ainda fazia calor dentro da cabine. Liguei o rádio do caminhão para tentar alegrar um pouco o ambiente. Estava tocando uma música do Chitãozinho e Chororó, Evidências. Eu até gostava da música, mas me machucava também. Me lembrava de quando cantava no carro com a Marcela indo para o parque aos domingos. Ela tinha 5 anos e sabia a letra inteira. Cantava desafinado, mas cantava com o coração. Desliguei o rádio. Preferia o silêncio. A estrada de terra era boa, bem conservada, mas eu conhecia cada buraco, cada curva. Tinha percorrido aquele caminho dezenas de vezes, era quase automático. Pé no acelerador, olho na pista, mente no vazio, sempre no vazio. Mas naquela tarde, sem eu saber, a vida tinha outros planos para mim. Às vezes o destino se cansa de esperar a gente reagir e resolve nos empurrar para frente. Às vezes, ele coloca no nosso caminho exatamente aquilo que a gente precisa encontrar, mesmo quando a gente não quer encontrar nada. O velocímetro marcava 50 quando eu comecei a ouvir um som estranho vindo da mata. Não era o canto das cigarras, nem o vento nas folhas. Era algo diferente, algo que fez meu coração acelerar sem eu entender por quê. Diminuí a velocidade. Prestei mais atenção. O som vinha da direita, do meio da mata fechada. Parecia um gemido, um choro abafado. Pensei em seguir viagem. Não era da minha conta. Tinha aprendido a não me meter na vida dos outros. Mas alguma coisa no meu peito, algo que eu achava que tinha morrido junto com a Marcela, começou a pulsar diferente. Era como se aquela estrada não fosse apenas mais uma, como se ali houvesse um chamado que eu não podia ignorar. E havia. Parei o caminhão no acostamento de terra batida. O motor continuou roncando baixinho enquanto eu ficava ali, imóvel, com as mãos no volante, tentando decifrar aquele som que vinha da mata. Meu coração batia mais forte que o normal, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não tinha processado. O som veio de novo, mais claro agora. Era definitivamente um gemido humano, abafado, fraco, mas humano. Alguém estava ali na mata e, pelo jeito, precisando de ajuda. Desliguei o motor. O silêncio que se fez foi quase assustador. Só as cigarras cantando e, lá no fundo, aquele gemido que parecia vir do coração da floresta. Desci da cabine com as pernas meio trêmulas. Não sei por que estava nervoso. Talvez porque fazia anos que eu não me importava de verdade com o que acontecia com outras pessoas. A mata era fechada, cheia de arbustos espinhosos e árvores altas que formavam uma parede verde dos dois lados da estrada. O chão estava coberto de folhas secas que faziam barulho a cada passo. O ar estava pesado, cheio do cheiro de terra úmida e vegetação. Moscas zumbiam ao redor da minha cabeça. "Tem alguém aí?" Gritei, me sentindo meio bobo. Minha voz ecoou entre as árvores e morreu no silêncio. O gemido veio de novo, mais próximo. Vinha da direita, uns 20 metros mata adentro. Comecei a abrir caminho entre os galhos, empurrando folhagens e desviando de cipós que pendiam como cordas. Espinhos rasgaram minha camisa. Suor escorria pelo rosto, misturando com a poeira que grudava na pele. Foi quando vi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Um pedaço de pano azul claro, rasgado, pendurado num galho na altura do meu peito. O tecido era fino, delicado. Parecia ser de um vestido. Meu estômago se contraiu. Peguei o pano com cuidado. Estava úmido de suor e tinha algumas gotas de sangue. "Meu Deus!" murmurei, sentindo um arrepio subir pela espinha. O gemido veio de novo, agora bem próximo. Seguindo o som, abri caminho por mais alguns metros até chegar numa pequena clareira natural entre as árvores. E foi ali que vi uma cena que me fez o sangue gelar nas veias. Uma mulher jovem, uns 20 e poucos anos, estava pendurada pelos pulsos num galho grosso de uma árvore centenária.
As mãos estavam amarradas com uma corda grossa que já tinha cortado a pele dos punhos, deixando marcas vermelhas que desciam pelos braços. Os pés mal tocavam o chão. O vestido azul claro estava rasgado em vários lugares, deixando a pele à mostra. O cabelo castanho estava grudado no rosto suado e sujo de terra. Ela estava consciente, mas muito fraca. Os olhos castanhos me olharam com uma mistura de alívio e desespero. Os lábios estavam rachados e roxos. Tentou falar, mas só saiu um sussurro rouco. Me ajuda. Corri até ela com o coração disparado. De perto, pude ver que estava desidratada, com marcas de machucados pelo corpo. Devia estar ali há horas, talvez desde a madrugada. O sol forte do meio-dia tinha queimado a pele exposta. Ela tremia, mesmo com o calor. Calma, moça. Eu vou te tirar daí. Fica calma. Tentei alcançar a corda que prendia os pulsos dela, mas o galho era alto demais. Precisei dar a volta na árvore procurando alguma forma de subir. Meus 48 anos e os anos de vida sedentária de caminhoneiro não ajudavam. Minhas mãos suavam e escorregavam na casca áspera. Foi quando ouvi um ruído diferente vindo dos arbustos atrás de mim. Um ruído baixo, como uma respiração pesada e controlada. Me virei devagar, com todos os músculos tensos. Entre as sombras da mata fechada, a uns 10 metros de distância, 2 olhos dourados me observavam. Brilhavam como 2 lanternas na penumbra verde da floresta. Era uma onça, uma fêmea grande, pelagem dourada com rosetas pretas perfeitas. Estava agachada, com os músculos contraídos, pronta para o bote. A cauda balançava de um lado para o outro nervosa. Eu podia ouvir a respiração dela, lenta e profunda. Meu sangue virou gelo. As pernas ficaram fracas. Nunca tinha visto uma onça de tão perto. Sabia que elas existiam naquela região, mas sempre achei que era coisa de lenda. Agora estava ali, real como a pedra, me encarando como se eu fosse o jantar. A mulher amarrada fez um som de pânico quando percebeu o que estava acontecendo. Tentou se mexer, fazendo as cordas rangerem contra o galho. A onça moveu a cabeça na direção dela interessada. Era óbvio que ela já estava ali há tempo esperando a mulher se enfraquecer mais. Não se mexe, sussurrei para a mulher sem tirar os olhos da onça. Fica quieta. Minha mente funcionava em câmera lenta. Lembrei da espingarda que eu guardava na cabine do caminhão. Sempre carreguei uma para emergências, mas nunca precisei usar contra um animal. Estava a uns 30 metros dali, mas parecia estar a quilômetros. A onça deu um passo para frente, depois outro. Os olhos dourados não piscavam. Eu podia ver os músculos das patas se mexendo sob a pele. As garras se enterravam na terra a cada passo. Era um animal magnífico e aterrorizante ao mesmo tempo. Jesus Cristo me proteja, murmurei, começando a recuar devagar em direção à estrada. Mas a onça interpretou meu movimento como provocação. Se agachou mais, preparando o salto. As orelhas se voltaram para trás. A boca se abriu um pouco, mostrando os caninos amarelados. Um rosnado baixo ecoou entre as árvores. Foi quando tomei a decisão mais corajosa ou mais estúpida da minha vida. Em vez de continuar recuando, dei 2 passos para frente e comecei a gritar como um louco. Sai daqui! Vai embora! Sai! Balancei os braços, fiz o maior barulho possível. A onça recuou alguns passos, confusa com minha reação. Aproveitei para correr em direção ao caminhão com o coração explodindo no peito. Atrás de mim, ouvi a mulher chorar mais alto. Cheguei no caminhão em segundos, que pareceram horas. Abri a cabine, peguei a espingarda e 2 cartuchos. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a munição no chão. Carreguei a arma com a velocidade que a adrenalina permitiu. Voltei correndo para a mata. A onça ainda estava lá, agora mais próxima da mulher. Parecia ter perdido o medo depois que eu saí de cena. Estava farejando o ar, analisando a situação. Apontei a espingarda para o alto e disparei.
O estrondo ecoou pela floresta como um trovão. Pássaros gritaram e voaram das árvores. A onça deu um salto para trás, assustada. Carreguei outro cartucho rapidamente e disparei de novo para o alto. O segundo tiro teve o efeito desejado. A onça rosnou uma última vez. Me lançou um olhar que parecia dizer: "Da próxima vez você não escapa", e desapareceu entre os arbustos. Ouvi o barulho das folhas sendo pisoteadas, se afastando até sumir completamente. Fiquei ali parado por alguns segundos, espingarda ainda apontada para onde ela tinha sumido, esperando para ver se voltaria. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. As mãos tremiam descontroladamente. Suor escorria pelo rosto e pelas costas. Ela foi embora, a mulher sussurrou com a voz embargada. Foi sim. Agora vou te tirar daí. Encostei a espingarda numa árvore e me concentrei em libertar a mulher. Encontrei uma pedra grande e consegui subir nela para alcançar a corda. Estava tão apertada nos pulsos dela que tive que usar meu canivete para cortar. Quando a corda se rompeu, ela desabou nos meus braços como um peso morto. Era mais leve do que parecia. Devia pesar uns 50 quilos, se muito. Estava desidratada e fraca, mas consciente. Carreguei ela no colo até o caminhão, sentindo as pernas bambas do susto que tinha levado. Na cabine, ofereci minha garrafa d'água. Ela bebeu com desespero, derramando água pelo queixo. Só depois de alguns goles, conseguiu falar direito. "Obrigada, o senhor me salvou." "Quem fez isso com você, moça?" O que ela me respondeu fez meu mundo desabar de novo, mas desta vez não de tristeza, de revolta. Foi meu pai. As palavras saíram da boca dela como um soco no meu estômago. Pai. A mesma palavra que eu carregava como uma ferida aberta há 6 anos. A mesma palavra que definia o que eu mais amava e o que mais me machucava na vida. Seu pai? Como assim? Ela começou a chorar, com os ombros tremendo. Entre soluços, foi contando uma história que parecia saída de um pesadelo. Uma história que me fez entender que existem feras piores que as onças da mata. Existem as que andam sobre 2 pernas e se escondem atrás da palavra família. E foi ali, sentado na cabine do meu caminhão, ouvindo aquela mulher despedaçada contar sua dor, que senti algo que não sentia há anos. A vontade de proteger alguém. A vontade de ser de novo um pai. Fiquei ali sentado no banco do motorista, olhando para aquela mulher despedaçada no banco de carona, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Pai. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino rachado. Como alguém pode fazer uma coisa dessas com a própria filha? Ela continuava bebendo água aos poucos, as mãos ainda tremendo. Tinha parado de chorar, mas os olhos vermelhos e inchados contavam a história do desespero que tinha vivido. Peguei uma toalha limpa que guardava na cabine e ofereci para ela se limpar. "Como você se chama, moça?" "Marina." Ela respondeu, com a voz ainda rouca. "Marina dos Santos. Eu sou João, mas pode me chamar de Paraná. Todo mundo me chama assim." Ela fez que sim com a cabeça, como se o nome não importasse muito naquele momento. Estava focada em tentar se recompor, passando a toalha no rosto e nos braços machucados. "Marina, você precisa me contar direito o que aconteceu. Eu vou te levar num hospital, mas preciso entender para poder te ajudar melhor." Ela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de dor e medo. Por alguns segundos, ficou só me encarando, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. Devia estar se perguntando se eu era mais um homem perigoso ou se realmente estava ali para ajudar. Meu pai, ele não é uma pessoa boa. Seu Paraná. Começou com a voz baixa. Desde que minha mãe conseguiu se separar dele e ganhar minha guarda no tribunal, ele fica fazendo ameaças. Liguei o ar-condicionado da cabine para ela se sentir mais confortável. O sol ainda batia forte no para-brisa e ela já tinha sofrido demais com o calor. "Há quanto tempo isso acontece?"
Faz uns 2 anos que minha mãe conseguiu a separação. Ele bebia muito, batia nela, gritava comigo. A gente vivia com medo. Quando ela juntou coragem para sair de casa e pedir a separação, ele ficou fora de si. Marina parou para tomar mais água. Podia ver que estava fazendo um esforço enorme para conseguir falar. As palavras saíam devagar, cada uma pesando como chumbo. Desde então, ele aparece lá em casa bêbado, fazendo escândalo. Já quebrou as janelas 2 vezes, já ameaçou matar a gente. A polícia já foi lá várias vezes, mas ele sempre some e depois volta. E hoje? O que aconteceu hoje? Ela fechou os olhos, como se estivesse revivendo o pesadelo. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Hoje de manhã ele invadiu a casa. Minha mãe estava sozinha porque eu tinha ido no mercado. Quando voltei, encontrei a porta arrombada e minha mãe amarrada numa cadeira, com a boca tampada com fita. Ele estava bêbado, mais do que eu já tinha visto. Senti minha mandíbula se contrair. Uma raiva surda começou a crescer no meu peito. Era o mesmo tipo de raiva que senti quando descobri que o acidente da Marcela podia ter sido evitado se o outro motorista não estivesse dirigindo embriagado. Ele disse que ia me dar uma lição, que eu ia aprender a respeitar o pai. Me arrastou até o carro dele e me trouxe para cá. Disse que conhecia esse lugar porque caçava aqui quando era mais novo. E sua mãe? Onde ela está? Ele deixou ela amarrada lá em casa. Deve estar desesperada, sem saber o que aconteceu comigo. Marina começou a chorar de novo, com mais desespero. Devia estar imaginando a mãe em pânico, sozinha e amarrada. Me amarrou naquela árvore e disse que os bichos iam me ensinar a ser uma filha obediente. Riu quando falou isso. Riu, seu Paraná. Como alguém pode rir de uma coisa dessas? Não consegui responder. Não tinha resposta para tanta crueldade. Só fiquei ali olhando para ela, sentindo uma mistura de compaixão e revolta que me cortava por dentro. Ele foi embora e me deixou lá. Estava começando a escurecer quando ele saiu. Fiquei a noite toda pendurada, com medo dos bichos, com sede, com fome. Achei que ia morrer ali, mas não morreu. Eu te encontrei. O Senhor me salvou. Se não fosse o Senhor... Ela não precisou completar a frase. Os dois sabíamos o que teria acontecido. A onça estava ali há tempo, esperando. Se eu não tivesse passado naquela estrada naquele momento exato, Marina não estaria viva para contar a história. Onde vocês moram? Em Ceres. Uma casinha simples no bairro São João. Ceres ficava a uns 80 quilômetros dali. Conhecia a cidade, já tinha passado por lá várias vezes. Era uma cidade pequena, interior mesmo, onde todo mundo conhece todo mundo. Como é que uma coisa dessas acontece numa cidade pequena sem ninguém fazer nada? Sua mãe trabalha com quê? Ela faz faxina numa escola municipal. Ganha pouco, mas a gente se vira. Eu ajudo fazendo uns bicos de faxina também, fim de semana. E seu pai? Não trabalha faz tempo, vive da aposentadoria do meu avô que morreu e deixou uma casinha para ele. Passa o dia bebendo e inventando moda para atormentar a gente. Olhei para o relógio no painel. Eram 5:30 da tarde. O sol começava a ficar menos forte, mas ainda fazia muito calor. Marina precisava de cuidados médicos e a mãe dela devia estar desesperada. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou te levar no hospital de Ceres para você ser examinada. Depois a gente vai na sua casa ver como sua mãe está. E aí vamos na delegacia fazer um boletim de ocorrência. O senhor vai me ajudar mesmo? Vou sim, até o fim. Não sei por que falei até o fim. As palavras saíram sozinhas, como se viessem de um lugar dentro de mim que eu achava que tinha morrido. Talvez fosse o pai que eu um dia fui falando. O pai que queria ter sido para Marcela se ela tivesse crescido. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Nem me conhece. A pergunta dela me pegou desprevenido. Fiquei uns segundos sem responder, tentando entender eu mesmo por que estava ali, pronto para me meter numa situação que não era minha. Sabe, Marina, eu tive uma filha uma vez.
Ela se chamava Marcela. Morreu quando tinha 5 anos, num acidente de carro. Contei para ela pela primeira vez em anos como foi perder a Marcela, como minha vida virou um buraco negro depois disso, como eu tinha me tornado um homem vazio, só vivendo por viver. Desde que ela morreu, eu meio que parei de me importar com as coisas. Virei um fantasma andando pelas estradas. Mas quando te vi ali, pendurada, indefesa, não sei explicar. Foi como se algo dentro de mim acordasse de novo. Marina me escutava em silêncio, com os olhos marejados. Talvez eu esteja te ajudando porque não consegui ajudar ela. Ou talvez seja porque todo pai deveria proteger a filha, e o seu não está fazendo isso. Alguém precisa fazer. O Senhor é um homem bom, seu Paraná. Não sei se sou bom, mas sei que não posso te deixar sozinha com isso. Liguei o motor do caminhão. O ronco familiar me deu uma sensação de propósito que não sentia há muito tempo. Não estava mais fugindo de nada. Estava indo em direção a alguma coisa. Marina, seu pai tem arma? Tem uma espingarda velha que ele usa para caçar e sempre anda com um canivete no bolso. Ele é violento mesmo ou só faz ameaças? Já bateu na minha mãe várias vezes. Em mim também, quando eu era menor. Mas nunca tinha feito uma coisa desse tamanho. Saí devagar com o caminhão, tomando cuidado com os buracos da estrada de terra. Marina estava calada, olhando pela janela, provavelmente pensando na mãe. Eu estava pensando em como um homem pode chegar ao ponto de amarrar a própria filha numa árvore para ser devorada por uma onça. Quando chegamos na rodovia principal, acelerei um pouco mais. Queria chegar logo em Séries para resolver a situação da mãe dela, mas também tinha um mau pressentimento. Homens como o pai da Marina não desistem fácil e quando se sentem encurralados podem fazer coisas ainda piores. Seu Paraná? Fala, menina. O senhor acha que minha mãe está bem? Olhei para ela pelo retrovisor. Estava com cara de quem não dormiu direito há dias, machucada, assustada, mas ainda se preocupando com a mãe. Era uma boa filha. O tipo de filha que qualquer pai deveria se orgulhar de ter. Vamos chegar lá e ver, mas tenho certeza que ela está bem. Mãe é forte, aguenta muita coisa. Mentira piedosa. Eu não tinha certeza de nada, mas sabia que Marina precisava de esperança naquele momento. E eu também precisava acreditar que ainda dava tempo de salvar alguém. A estrada para Séries nunca me pareceu tão longa. E conforme nos aproximávamos da cidade, um pressentimento ruim crescia no meu peito, como se a tempestade estivesse só começando. Séries apareceu no horizonte quando o sol começava a se pôr. As luzes da cidade pequena piscavam como vagalumes na escuridão que se aproximava. Marina estava tensa no banco de carona, as mãos apertadas uma na outra, olhando pela janela com uma ansiedade que eu podia sentir no ar. É ali, seu Paraná, aquela rua à direita depois do posto. Segurei o volante com mais força. Meu estômago estava embrulhado desde que saímos da rodovia principal. Alguma coisa não estava certa. Tinha um pressentimento ruim que crescia a cada quilômetro que nos aproximávamos da casa. O bairro São João era simples, casas pequenas, grudadas umas nas outras, ruas estreitas com asfalto rachado, gente sentada nas calçadas aproveitando o finalzinho da tarde, crianças brincando na rua, uma cena normal de interior, mas que contrastava com o drama que estávamos vivendo. É aquela ali, a azul com portão verde. Parei o caminhão em frente à casa. Era pequena mesmo, bem cuidada, com um jardim singelo na frente. Mas a primeira coisa que chamou a atenção foi a porta da frente. Estava arrombada, pendurada apenas numa dobradiça, pedaços de madeira espalhados no chão. Meu Deus! Marina murmurou, levando a mão à boca. Descemos do caminhão rapidamente. Marina correu na frente, pisando nos cacos de madeira que restaram da porta. Eu a segui, com o coração disparando. Mãe! Mãe! Ela gritou assim que entrou. A casa estava de cabeça para baixo. Móveis virados, gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão.
Na sala pequena, uma cadeira estava no meio do ambiente com pedaços de corda cortada ao redor. Havia fita adesiva no chão, sinais claros de que alguém tinha estado amarrado ali, mas não havia ninguém. Mãe, onde a senhora está? Marina gritou de novo, correndo pelos cômodos pequenos da casa. Fui atrás dela. Verificamos os 2 quartos, o banheiro, a cozinha, tudo revirado, mas vazio. A mãe de Marina não estava ali. Ela não está aqui, seu Paraná. Cadê minha mãe? Marina começou a entrar em pânico. Voltou para a sala correndo, olhando tudo como se a mãe pudesse aparecer por mágica. As mãos tremiam, os olhos se encheram de lágrimas. Calma, Marina, vamos pensar com calma. Observei melhor a cena. A corda cortada ao redor da cadeira indicava que alguém tinha libertado a mãe dela. Mas quem? E quando? Tem vizinha que ela conversa? Alguém que pode saber onde ela está? A dona Neuza da casa do lado. Elas são amigas. Saímos da casa devastada e fomos até a casa vizinha. Marina bateu na porta com desespero. Dona Neuza, é a Marina. Uma senhora pequena, uns 60 anos, cabelo grisalho, apareceu na porta. Quando viu Marina machucada e suja, levou a mão ao peito. Minha filha, o que aconteceu com você? Sua mãe está desesperada te procurando. A senhora sabe onde ela está? Está no hospital, menina. Eu que levei ela para lá umas 3 horas atrás. Marina e eu nos entreolhamos. Hospital. Meu estômago se apertou mais ainda. O que aconteceu com ela, dona Neuza? A senhora nos fez entrar na salinha simples da casa dela. Serviu um copo d'água para Marina, que bebeu de um gole só. Olha, foi uma coisa terrível. Umas 2 horas da tarde, eu ouvi um barulho muito grande vindo da casa de vocês. Parecia que alguém estava quebrando tudo. Depois, ouvi grito, briga, porta batendo. Marina ouvia com os olhos arregalados, as mãos tremendo de novo. Fiquei com medo de me meter, sabe como é. Mas depois de um tempo, quando tudo ficou silencioso, resolvi ir lá ver o que tinha acontecido. Encontrei a porta arrombada e sua mãe amarrada numa cadeira com a boca tampada. Como ela estava? Estava consciente, mas muito nervosa. Falava que seu pai tinha levado você embora, que ia fazer alguma coisa ruim. Estava desesperada, pedindo para eu chamar a polícia. Dona Neuza parou para tomar fôlego. Dava para ver que tinha sido difícil para ela também. Desmarrei ela, e a primeira coisa que ela fez foi sair correndo atrás de vocês. Disse que sabia onde seu pai ia levar você. Correu até a rua principal gritando seu nome. E aí? Acabou desmaiando na calçada. O coração disparou, a pressão subiu. O Josué da farmácia ajudou a trazer ela aqui, demos um calmante, mas ela não melhorava. Ficava repetindo que tinha que te encontrar, que seu pai ia te matar. Marina começou a chorar baixinho. Eu pus a mão no ombro dela, tentando dar algum conforto. Por isso levei ela para o hospital. Estava com medo que desse alguma coisa no coração. Ela tem problema de pressão, né? Tem, sim. Toma remédio todo dia. Pois é. E com o nervoso, a pressão disparou. Deixei ela lá com as enfermeiras e vim embora há pouco. Estava me preparando para voltar quando vocês chegaram. Agradeci Dona Neuza pela ajuda e saímos de lá correndo. Marina mal conseguia andar direito de tanta preocupação. No caminhão, a caminho do hospital, ela não parava de falar. Minha mãe tem o coração fraco, seu Paraná. Se acontecer alguma coisa com ela por minha causa, eu não me perdoo. Não foi sua culpa, Marina. A culpa é toda daquele desgraçado do seu pai. O hospital de Séries era pequeno, mas bem cuidado. Chegamos lá umas 7 da noite. Na recepção, uma enfermeira jovem nos atendeu. Estamos procurando por Antônia dos Santos. Deve ter dado entrada aqui hoje à tarde. Antônia? Deixa eu ver aqui no sistema. A enfermeira digitou no computador. Marina mordia as unhas nervosa. Sim, ela está aqui. Está internada na observação. Teve um pico hipertensivo, mas já está estabilizada. Marina suspirou aliviada. Eu também senti um peso sair dos ombros. Podemos ver ela? Podem sim.
Quarto 12, no fundo do corredor. Caminhamos pelo corredor do hospital. O cheiro de desinfetante e o barulho dos aparelhos me lembraram do dia que perdi a Marcela. Senti um aperto no peito, mas não era hora de pensar em mim. Dona Antônia estava acordada na cama, ligada a um aparelho que monitorava os batimentos cardíacos. Era uma mulher pequena, magra, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas com olhos bondosos. Quando viu Marina entrar no quarto, começou a chorar de alívio. Minha filha, graças a Deus você está viva. Marina correu para o lado da cama e as duas se abraçaram forte, chorando juntas. Foi uma cena que me emocionou profundamente. Me lembrou dos abraços que eu dava na Marcela quando ela se machucava brincando. Mãe, como a senhora está? Agora estou bem, minha filha. Estava morrendo de preocupação. Achei que ele tinha te matado. Dona Antônia olhou para mim com curiosidade. Mãe, esse é o seu Paraná. Ele me salvou. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. A mulher me olhou com uma gratidão que me constrangeu. Estendeu a mão para cumprimentar, mas ela segurou minha mão com as duas dela, apertando forte. Muito obrigada, moço. Muito obrigada por salvar minha menina. Não precisa agradecer, Dona Antônia. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não faria. O senhor é um anjo que Deus colocou no caminho dela. Não sabia o que responder. Nunca ninguém tinha me chamado de anjo. Eu me sentia mais um pecador tentando se redimir. Marina contou para a mãe tudo o que tinha acontecido. A mata, a onça, como eu tinha aparecido na hora certa. Dona Antônia ouvia com os olhos arregalados, balançando a cabeça, murmurando, meu Deus, a cada parte da história. E ele? Onde está aquele demônio? Não sabemos, mãe. Depois que me amarrou na árvore, ele sumiu. Foi quando uma enfermeira entrou no quarto. Com licença, Dona Antônia, tem 2 policiais aqui querendo falar com a senhora. Meu coração acelerou. Polícia. Isso podia significar 2 coisas. Ou vinham trazer boas notícias sobre a prisão do pai de Marina, ou vinham trazer notícias ruins. Pode mandar entrar, Dona Antônia falou. 2 policiais militares entraram no quarto. Um mais velho, sargento, e um mais novo. O sargento tirou o cap e falou com voz séria. Boa noite, sou o sargento Almeida. Viemos falar sobre o caso de Nilson dos Santos. Nilson. Agora o monstro tinha nome. Acharam ele? Marina perguntou, com a voz tremendo. Ainda não, menina, mas temos uma informação importante. Ele foi visto esta tarde na casa de um conhecido no bairro da Ponte. Segundo a testemunha, estava muito alterado, bebendo e falando que ia se vingar de vocês. O sangue gelou nas minhas veias. Vingança. Se vingar como? Disse que se a filha não aprendeu a lição, ia ensinar de outro jeito. E que quem se metesse no meio ia se dar mal também. O policial me olhou diretamente quando falou isso. Era claro que se referia a mim. Nilson devia ter descoberto que alguém tinha salvado Marina. Estamos fazendo rondas na região, mas ele conhece bem a cidade. Pode estar escondido em qualquer lugar. E o que vocês vão fazer? Perguntei. Vamos intensificar as buscas, mas também recomendamos que vocês fiquem em local seguro pelos próximos dias. Ele pode tentar alguma coisa. Marina olhou para mim com medo nos olhos. Dona Antônia apertou a mão da filha. Não se preocupem, falei, sem nem pensar direito. Elas vão ficar comigo. As palavras saíram da minha boca antes de passar pela minha cabeça, mas não me arrependi. Sentia que era minha responsabilidade proteger aquelas 2 mulheres. O sargento assentiu. É uma boa ideia. Ele não conhece o senhor. Vai ser mais difícil de encontrar vocês. Depois que os policiais saíram, ficamos ali no quarto em silêncio por alguns minutos. O peso da situação estava claro para todos. Nilson não ia desistir. E agora eu também estava na mira dele. Teu Paraná, Marina falou baixinho. O senhor não precisa se meter mais nisso. Já fez demais por nós. Marina, eu já falei. Vou até o fim.
E era verdade. Pela primeira vez em 6 anos, eu tinha um propósito claro na vida. Proteger aquela mãe e filha, ser o pai que Nilson nunca foi para Marina, ser o homem que eu deveria ter sido quando perdi a Marcela. Mas também sabia que o pior ainda estava por vir. Homens como Nilson não param até conseguirem o que querem. E o que ele queria agora era vingança. A noite ia ser longa e perigosa. Saímos do hospital, já era quase 9 da noite. Dona Antônia recebeu alta médica com a condição de tomar os remédios certinho e evitar emoções fortes. Ironia do destino, já que estávamos vivendo o maior pesadelo das vidas delas. No estacionamento do hospital, Weil ajudava Dona Antônia a subir na cabine do caminhão. Percebi um carro escuro parado do outro lado da rua. Motor ligado, farol baixo aceso, mas ninguém descendo. Meu estômago se contraiu. Podia ser coincidência, mas homem de estrada aprende a confiar no instinto. Marina, suba rápido, falei baixinho, sem tirar os olhos do carro. O que foi, seu Paraná? Talvez nada, mas vamos sair daqui. Liguei o motor e saí devagar do estacionamento. Pelo retrovisor vi o carro escuro sair atrás de nós. Não acelerou, não colou, mas seguiu. Mantenho a velocidade normal, tentando não demonstrar que tinha percebido. E, mãe, a senhora está bem? Marina perguntou, segurando a mão da mãe. Estou sim, minha filha. Só um pouco tonta do remédio. Dona Antônia estava pálida, mas tinha recuperado a cor nos lábios. O susto tinha passado, mas o medo ainda estava estampado no rosto. Peguei a rua principal de Ceres, ainda observando o carro que nos seguia. Quando cheguei no primeiro semáforo, ele parou 2 posições atrás. Não conseguia ver quem estava dirigindo por causa do reflexo do para-brisa, mas tinha certeza de que não era coincidência. Para onde vamos, seu Paraná? Marina perguntou. Boa pergunta. Não podia levar elas para minha casa em Curitiba. Era longe demais e perigoso viajar com Nilson solto. Precisava de um lugar seguro, mais próximo. Conheço um motel na saída da cidade. Lugar discreto, seguro. Vamos passar a noite lá e amanhã decidimos o que fazer. Motel? Dona Antônia falou com um tom de surpresa. Não se preocupe, Dona Antônia. É um lugar honesto, limpo. Só para termos um teto seguro hoje. O sinal abriu e segui em frente. O carro escuro continuou atrás. Agora tinha certeza. Estávamos sendo seguidos. Acelerei um pouco mais, testando a reação. O carro acelerou também. No próximo cruzamento, virei à direita de repente, sem sinalizar. O carro hesitou por alguns segundos, mas fez a mesma curva. Meu coração começou a bater mais forte. As mãos suaram no volante. Marina, falei baixinho, pega minha espingarda ali atrás da poltrona, devagar, sem fazer barulho. Por quê? O que está acontecendo? Acho que estamos sendo seguidos. Marina se virou devagar e pegou a espingarda. Dona Antônia percebeu a tensão e ficou mais alerta. É ele? Perguntou com a voz tremendo. Não sei, mas não vamos esperar para descobrir. Conhecia bem as ruas de Ceres por causa das vezes que tinha parado ali para descansar. Sabia de um caminho alternativo para o motel que passava por ruas mais escuras e desertas. Se realmente era Nilson, podia tentar alguma coisa por lá. Fiz mais algumas curvas aleatórias, sempre observando pelo retrovisor. O carro continuava na cola. Quem quer que fosse, não estava nem tentando disfarçar mais. Seu Paraná, estou com medo. Marina falou, apertando a espingarda. Fica calma. Não vai acontecer nada com vocês. Disse isso com uma convicção que não sentia completamente. Estava preparado para enfrentar Nilson se fosse necessário, mas não queria colocar as 2 mulheres em perigo. Quando cheguei numa rua mais afastada do centro, com menos movimento, o carro de trás acelerou de repente. Colou no meu para-choque. Pude ver pelo retrovisor que era um Corsa preto, velho, vidros escuros. Não conseguia ver o motorista. De repente, o carro acelerou mais e tentou me ultrapassar pela esquerda, mas em vez de passar direto, emparelhou comigo. O vidro do motorista desceu.
Mesmo na penumbra da rua mal iluminada, reconheci o rosto imediatamente. Era Nilson, cabelo grisalho despenteado, barba mal feita, olhos injetados de sangue. Estava claramente embriagado e com cara de poucos amigos. "Para esse caminhão, seu desgraçado!" Ele gritou pela janela. Marina deu um grito abafado quando viu o pai. Dona Antônia levou a mão ao peito, ofegando. Em vez de parar, acelerei. Nilson acelerou junto, tentando me fechar. O Corsa dele era mais ágil que meu caminhão, mas eu tinha a vantagem do peso e do tamanho. "Você não devia ter se metido. Agora vai pagar!" Ele continuou gritando. Chegamos numa reta maior. Nilson tentou jogar o carro na frente do caminhão para me forçar a parar. Pisou fundo no acelerador e passou para minha frente. Depois freou bruscamente. Tive que frear com força para não bater nele. O caminhão derrapou na pista, levantando poeira. Marina e Dona Antônia se seguraram como puderam. Nilson desceu do carro cambaleando. Estava completamente bêbado. Na mão direita segurava uma espingarda velha, enferrujada. Na esquerda, uma garrafa de cachaça pela metade. "Desce daí!" Ele berrou, apontando a arma para o para-brisa. "Desce e traz minha filha!" "Não desça, seu Paraná!" Marina falou desesperada. "Calma, vou resolver isso." Peguei minha espingarda e desci da cabine devagar, com as mãos visíveis. Nilson estava a uns 10 metros de distância, mas balançava tanto que mal conseguia mirar direito. "Nilson, abaixa essa arma. Não precisa ser assim." "Não precisa?" Ele riu, um riso bêbado e amargo. "Você se meteu na minha família, salvou minha filha quando ela tinha que aprender uma lição." "Que lição? Amarrar a própria filha para ser comida por uma onça? Ela precisa aprender a me respeitar. E você precisa aprender a não se meter onde não é chamado." Nilson deu alguns passos trôpegos na minha direção. A espingarda balançava perigosamente na mão dele. "Olha, Nilson, vamos conversar como homens. Abaixa essa arma e conversamos." "Não tem conversa. Você estragou tudo. Agora minha filha vai achar que pode desrespeitar o pai dela." Foi quando percebi que não era só bebida. Nilson não estava apenas bêbado. Estava transtornado. Os olhos tinham um brilho doentio, meio perdido. Era um homem que tinha passado dos limites da razão. "Marina não te desrespeitou, Nilson. Ela só quer viver em paz com a mãe." "Paz?" Ele gargalhou. "Elas tiraram minha paz quando me deixaram. Agora vão pagar." Nilson levantou a espingarda, tentando mirar em mim, mas estava tão bêbado que não conseguia manter a arma firme. Foi quando Marina desceu do caminhão. "Marina, não!" Gritei. "Pai, pare com isso!" Ela gritou, caminhando na nossa direção. "Volta para dentro desse caminhão!" Nilson berrou para a filha. "Não! Não vou mais ter medo do senhor!" Marina estava tremendo, mas havia uma coragem nova na voz dela. Uma firmeza que não estava lá antes. "O senhor já fez mal demais para mim e para minha mãe. Chega! Eu sou seu pai. Você tem que me obedecer." "Pai não faz o que o senhor fez comigo hoje. Pai protege, não machuca." As palavras de Marina atingiram Nilson como um tiro. Ele vacilou, baixou um pouco a arma com o rosto contorcido numa mistura de raiva e dor. Eu só queria... vocês voltassem para casa." "Voltássemos para quê? Para apanhar? Para viver com medo? Isso não é família, pai." Nilson começou a chorar. Um choro bêbado, desesperado, de quem perdeu o controle de tudo na vida. "Eu não sei mais o que fazer. Desde que vocês foram embora, eu não sei mais o que fazer." Por um momento, pensei que ele fosse desistir. Baixar a arma, se entregar, pedir perdão. Mas homens desesperados são imprevisíveis. De repente, Nilson levantou a espingarda de novo, agora apontando direto para Marina. "Se não posso ter vocês de volta, ninguém vai ter." Foi quando meu instinto paternal falou mais alto que qualquer medo. Sem pensar, corri na direção de Marina, me jogando na frente dela no exato momento em que Nilson apertou o gatilho.
O estrondo da espingarda ecoou pela rua vazia. Senti uma dor lancinante no ombro esquerdo, como se alguém tivesse enfiado um ferro em brasa na minha carne. Caí no chão, com Marina debaixo de mim. "Seu Paraná!" ela gritou. O sangue começou a escorrer pela minha camisa. A dor era intensa, mas eu estava vivo. E Marina estava protegida. Nilson ficou parado, olhando para a cena com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que tinha feito. A espingarda caiu das mãos dele. Eu não queria... Ele balbuciou. Foi quando ouvimos o som de sirene se aproximando. Alguém tinha ouvido o tiro e chamado a polícia. Nilson olhou para um lado e para o outro, desesperado. Correu para o carro dele, ligou o motor e saiu em disparada, deixando uma nuvem de poeira para trás. Marina me ajudou a sentar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "O senhor está sangrando muito. Meu Deus, o que eu faço?" "Fica calma, menina. É só no ombro. Não pega nada vital." Dona Antônia desceu do caminhão com dificuldade e veio na nossa direção chorando. "Meu Deus, moço! O senhor se jogou na frente da minha filha!" "Qualquer pai faria isso", respondi, sentindo a dor pulsar no ombro. As sirenes ficaram mais altas. 2 carros da polícia apareceram na rua, com os faróis azuis piscando. Os policiais desceram com as armas em punho. "Alguém está ferido?" o sargento Almeida gritou. "Aqui!" Marina respondeu. Enquanto os policiais se aproximavam e Marina explicava o que tinha acontecido, olhei para o céu estrelado e senti uma paz estranha. Pela primeira vez em 6 anos, eu tinha feito a diferença na vida de alguém. Tinha protegido uma filha, como não consegui proteger a minha. A dor no ombro era intensa, mas a dor no coração tinha diminuído. Nilson tinha fugido, mas a guerra não tinha acabado. Homens como ele não desistem fácil. E agora eu era oficialmente inimigo dele, mas também sabia uma coisa: não importava o que acontecesse, eu não ia abandonar aquela família. Elas eram minha chance de redenção, minha chance de ser, de novo, o homem que eu deveria ter sido. A ambulância chegou poucos minutos depois. Enquanto os paramédicos cuidavam do meu ferimento, Marina segurou minha mão e disse: "Obrigada por me proteger. Ninguém nunca fez isso por mim." "Agora tem alguém que faz", respondi. "E sempre vai ter." O hospital de Séries se tornou minha segunda casa nas próximas 12 horas. O tiro de Nilson tinha atravessado meu ombro esquerdo limpo, sem pegar osso nem artéria, mas os médicos quiseram me manter em observação. Marina e Dona Antônia não saíram do meu lado nem 1 minuto. "O senhor não precisava ter feito isso", Marina repetia pela 10ª vez, sentada na cadeira ao lado da minha cama. "Já falei, menina. Qualquer pai faria." Ela sorriu através das lágrimas. Era a primeira vez que eu a via sorrir de verdade desde que a conheci. O sargento Almeida apareceu na porta do quarto umas 6 da manhã, com cara de quem não dormiu a noite toda. "Como está se sentindo, seu Paraná?" "Já estive melhor, sargento. Novidades do Nilson?" "Por isso que vim aqui. Temos informações." Marina e Dona Antônia se aproximaram, ansiosas. "Encontraram ele?" "Ainda não, mas localizamos o carro dele abandonado na BR-153, uns 15 quilômetros daqui. Parece que entrou na mata a pé." Meu estômago se apertou. Nilson na mata, desesperado, armado. Era uma bomba relógio pronta para explodir. Chamamos os bombeiros e a Polícia Civil para fazer uma busca maior. Mas é muito mato, muito lugar para se esconder. "Ele conhece bem a região?" perguntei. Segundo os vizinhos, passava a infância caçando por aqueles lados. Conhece cada trilha, cada esconderijo. Dona Antônia sentou pesadamente na cadeira. "Ele não vai desistir, né? Vai ficar por aí, planejando alguma maldade." O sargento hesitou antes de responder. "Dona Antônia, vou ser sincero com a senhora. Homens como seu ex-marido, quando chegam nesse ponto, só param de 2 formas. Ou são presos, ou..." Ele não precisou completar. Todos sabíamos o que significava. "Quanto tempo vocês acham que ele aguenta na mata?"
Marina perguntou. Difícil dizer. Se ele realmente conhece a região, pode ficar semanas, caçar pequenos animais, beber água de riacho, dormir em cavernas, mas também pode se desesperar e fazer alguma besteira. O médico entrou no quarto nesse momento. Doutor, posso ter alta? Perguntei. Seu Paraná, o senhor levou um tiro há poucas horas. Precisa descansar. Doutor, enquanto esse homem estiver solto, essas mulheres correm perigo. Eu preciso proteger elas. O médico olhou para Marina e Dona Antônia, depois para mim. Devia ter percebido que não adiantava insistir. Está bem, mas com algumas condições. Vai tomar antibiótico de 6 em 6 horas, não pode fazer esforço com o braço esquerdo. E se sentir febre ou a ferida inflamar, volta aqui correndo. Assinei a alta e saímos do hospital. O sol da manhã estava forte, mas uma brisa fresca vinha do norte. Na saída, o sargento me chamou de lado. Seu Paraná, posso dar um conselho? Claro. Leva as mulheres para longe daqui, para sua cidade, para casa de parentes, qualquer lugar. Quanto mais longe de Ceres, melhor. Não posso fazer isso, sargento. Por quê? Porque se eu fugir com elas, Nilson vai atrás. E pode machucar gente inocente no caminho. Aqui pelo menos vocês conhecem ele, sabem como ele age. O sargento assentiu, mas não parecia convencido. Então se cuidem, e qualquer coisa estranha, me ligam na hora. No caminhão, a caminho de um hotel que o sargento tinha recomendado, Marina estava quieta, olhando pela janela. Em que você está pensando? Perguntei. Estou pensando no meu pai. Dona Antônia olhou para a filha com surpresa. Pensando nele como? Estou pensando que ele não era assim quando eu era pequena. Lembro dele me levando na praça, me comprando picolé, me ensinando a andar de bicicleta. Marina, não fica se torturando com isso. Dona Antônia falou. Não, mãe, preciso falar. Ontem, quando ele estava ali com a espingarda, por um momento eu vi o homem que ele foi um dia. Estava chorando, mãe. Estava perdido. Parei o caminhão no acostamento. Precisava entender onde Marina queria chegar com aquilo. Marina, você não está pensando em... Estou pensando que talvez, se ele se entregar, se aceitar tratamento, ainda dê tempo de salvar o que sobrou dele. Dona Antônia balançou a cabeça. Minha filha, depois de tudo que ele fez... Mãe, eu sei que é difícil, mas ele é meu pai. E por mais que tenha feito coisas terríveis, ainda é meu pai. Olhei para Marina pelo retrovisor. Havia uma maturidade nova nela, uma sabedoria que não tinha visto antes. O trauma tinha despertado não só coragem, mas também compaixão. O que você quer fazer? Quero tentar falar com ele, convencer ele a se entregar. Marina, é perigoso demais, falei. Eu sei, mas preciso tentar. Se ele continuar assim, vai acabar morto na mata ou vai matar alguém. Não posso viver com isso na consciência. Dona Antônia segurou a mão da filha. Se é isso que você quer, minha filha, eu apoio, mas como vamos encontrar ele? Eu sei onde ele pode estar, Marina falou baixinho. Onde? Tem uma cachoeira na mata, uns 5 quilômetros da onde ele abandonou o carro. Ele me levava lá quando eu era criança. Dizia que era o lugar mais bonito do mundo. Se ele está se escondendo, deve estar lá. Voltei para a estrada, dirigindo devagar, pensando no que Marina tinha proposto. Era arriscado, mas talvez fosse a única forma de resolver aquilo sem mais violência. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho, mas não vou sozinha. O senhor vem comigo? Claro que vou. Ligamos para o sargento Almeida e explicamos o plano. Ele não gostou da ideia, mas concordou em nos acompanhar com mais 2 policiais. Ficaria escondido na mata, próximo o suficiente para intervir se necessário. 2 horas depois, estávamos na estrada de terra onde Nilson tinha abandonado o carro. O Corsa preto ainda estava lá, capô aberto, bateria descarregada. Sinais de que ele tinha saído com pressa. Marina mostrou a trilha que levava à cachoeira. Era estreita,
cheia de espinhos e pedras soltas. Meu ombro doía a cada movimento, mas não reclamei. Caminhamos por 1 hora até chegar numa clareira onde se ouvia o barulho da água corrente. A cachoeira era pequena, mas bonita, com a água cristalina caindo numa piscina natural cercada de pedras. E lá estava Nilson, sentado numa pedra grande de costas para a trilha, olhando a água cair. A espingarda estava ao lado dele, mas não nas mãos. Parecia um homem derrotado. Marina fez sinal para eu ficar mais atrás e se aproximou devagar. Pai! Nilson se virou bruscamente, pegando a espingarda. Quando viu que era Marina, hesitou. O que você está fazendo aqui? Vim conversar com o senhor. Conversar? Depois de tudo que aconteceu, Marina se aproximou mais, sem medo. Pai, o senhor não pode continuar assim. Vai acabar morrendo aqui na mata. Talvez seja melhor assim. Nilson parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Os olhos estavam fundos, o rosto sujo de terra, as roupas rasgadas. Parecia mais um animal ferido do que um homem. Não diga isso, pai. O senhor ainda pode consertar as coisas. Consertar? Ele riu amargo. Marina, eu amarrei você numa árvore para ser comida por uma onça. Como é que conserta uma coisa dessas? Se entregando, aceitando o tratamento, parando de beber. É tarde demais para mim, filha. Não é não, pai. Nunca é tarde demais. Marina sentou numa pedra próxima, mantendo distância, mas mostrando que não tinha medo. Pai, eu lembro quando o senhor me ensinava a pescar aqui nessa cachoeira. Lembro quando me carregava nas costas quando eu ficava cansada na trilha. O senhor era um bom pai. Nilson começou a chorar. Um choro profundo de quem carrega muito peso na consciência. Eu estraguei tudo, Marina. Perdi sua mãe, perdi você, perdi a mim mesmo. Mas ainda dá tempo de recuperar pelo menos uma parte. Como? Se entregando para a polícia, admitindo que precisa de ajuda, mostrando que ainda tem um pouco do homem bom que foi um dia. Nilson ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a água da cachoeira. Podia ver o conflito interno no rosto dele. Se eu me entregar, vou preso. Tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado. Vou morrer na cadeia. Melhor morrer na cadeia tentando se recuperar do que morrer aqui na mata como um animal. As palavras de Marina foram duras, mas necessárias. E talvez, se mostrar que está arrependido de verdade, que quer mudar, os juízes tenham clemência. Você me perdoaria, Marina? Depois de tudo? Marina demorou para responder. Quando falou, a voz estava embargada. Ai, perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas vão voltar a ser como antes, mas significa que eu não vou carregar ódio no coração. E talvez um dia possamos ter algum tipo de relação de novo. Não como pai e filha como éramos, mas como duas pessoas que se respeitam. Nilson largou a espingarda na pedra e cobriu o rosto com as mãos. Eu sinto tanto, Marina. Sinto muito por tudo que fiz com você e sua mãe. Eu sei, pai, e é por isso que vim aqui. Porque vi no Senhor ontem um homem desesperado, não um monstro. Monstros não choram, não sentem remorso. Foi quando Nilson tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. Está bem, vou me entregar. Ele se levantou devagar, pegou a espingarda e estendeu para Marina. Leva essa arma, não quero mais ela perto de mim. Marina pegou a espingarda com cuidado e a passou para mim. Nilson olhou para mim pela primeira vez desde que chegamos. Sinto muito pelo tiro, moço. Você só estava protegendo minha filha. Está tudo bem, Nilson. O importante é que você tomou a decisão certa. Caminhamos juntos de volta pela trilha. Nilson na frente, Marina ao lado dele, eu um pouco atrás. O sargento Almeida e os outros policiais apareceram quando chegamos perto da estrada. Nilson dos Santos, você está preso, o sargento falou, mas sem agressividade. Eu sei, sargento, vim me entregar. Colocaram as algemas nele, mas com cuidado, quase com respeito. Nilson olhou para Marina uma última vez antes de entrar na viatura. Obrigado, filha, por não ter desistido de mim. Cuide-se, pai, e se cuida de verdade dessa vez.
A viatura saiu com Nilson, levantando poeira na estrada de terra. Marina ficou parada, olhando até o carro sumir de vista. Como você se sente? Perguntei. Não sei. Aliviada, triste, esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. Você fez a coisa certa. Espero que sim, seu Paraná. Espero que sim. Naquele momento, olhando Marina de pé naquela estrada poeirenta, com o sol batendo no rosto e uma expressão de paz que não tinha visto antes, entendi que nossa jornada juntos tinha chegado ao fim. Ela não precisava mais de proteção. Tinha encontrado sua própria força, mas também entendi que nossa família, essa família que o destino tinha formado de forma tão estranha, estava apenas começando. 3 meses depois da prisão de Nilson, eu estava sentado na varanda da casa que tinha alugado em Séries, vendo Marina regar as flores que ela tinha plantado no jardim pequeno. O braço ainda doía de vez em quando, principalmente quando chovia, mas a ferida tinha cicatrizado bem. Outras feridas, muito mais antigas e profundas, também estavam começando a sarar. Dona Antônia saiu da cozinha com uma bandeja de café e pão de açúcar. Aquele cheiro bom que tinha virado rotina na nossa casa. Sim, nossa casa. Depois de tudo que passamos juntos, não fazia mais sentido viver separados. Seu Paraná, chegou uma carta para você, ela falou, colocando a bandeja na mesa de plástico branca. Era uma carta oficial do Presídio de Aparecida de Goiânia, onde Nilson estava cumprindo pena. Meu estômago se apertou um pouco. Desde que ele se entregou, recebíamos notícias dele através do advogado público, mas nunca uma carta direta. O que será que ele quer? Marina perguntou, se aproximando com as mãos sujas de terra. Só tem um jeito de descobrir. Abri a carta com cuidado. A letra era trêmula, claramente de alguém que não estava acostumado a escrever, mas as palavras eram claras. Seu Paraná, espero que esteja bem e que o braço não doa mais. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria muito de conversar com o senhor. Tem coisas que preciso falar, e o senhor é a única pessoa que pode entender algumas delas. Se puder aceitar me visitar, ficaria muito grato. Se não puder, entendo também. Nilson dos Santos. Marina leu a carta por cima do meu ombro. Ele quer falar com o senhor. Pelo visto, sim. O senhor vai? Olhei para ela, tentando decifrar o que estava pensando. Desde que o pai se entregou, Marina tinha amadurecido ainda mais. Estava trabalhando numa loja no centro de Séries, tinha voltado a estudar à noite e aos poucos ia reconstruindo sua vida. Mas sempre perguntava sobre Nilson, sempre se preocupava com como ele estava. Você quer que eu vá? Quero. Acho que pode ser bom para vocês dois. Dona Antônia serviu o café, pensativa. Marina, você tem certeza? Depois de tudo... Mãe, eu já falei. Guardar mágoa só faz mal pra gente mesmo. Se papai quer conversar com seu Paraná, deve ser por um bom motivo. 2 semanas depois, eu estava dirigindo pela rodovia em direção à Aparecida de Goiânia. Tinha deixado Marina e Dona Antônia em casa, cuidando do jardim e preparando a festa de aniversário de Marina, que fazia 25 anos na semana seguinte. Era estranho pensar que conhecia aquelas mulheres há apenas 3 meses e sentia como se fizessem parte da minha vida há décadas. O presídio era um complexo grande, cinza, cercado por muros altos e arames farpados. Lugar que despertava sentimentos contraditórios. Por um lado, representava justiça, por outro, era a prova de quantas vidas tinham dado errado pelo caminho. Depois de passar por todas as revistas e procedimentos de segurança, me encontrei numa sala pequena com mesas de plástico separadas por um vidro. Nilson apareceu alguns minutos depois, escoltado por um guarda. A diferença era impressionante. Tinha engordado uns 5 quilos, o cabelo estava penteado, a barba feita. Usava um uniforme laranja limpo e passado, mas a maior diferença estava nos olhos.
Não tinham mais aquele brilho doentio, aquela loucura desesperada. Pareciam os olhos de um homem que tinha encontrado alguma paz. Seu Paraná, ele falou, sentando do outro lado do vidro. Obrigado por ter vindo. Como você está, Nilson? Melhor. Muito melhor do que merecia estar. Pegou o telefone que permitia a conversa através do vidro. Comecei a fazer tratamento aqui dentro. Alcoólicos Anônimos, terapia em grupo, essas coisas. No começo não queria não, achava que era bobagem. Mas depois que comecei a falar sobre o que sentia, sobre o que me levou a fazer aquelas coisas terríveis, parou para respirar fundo. Descobri que tinha muito ódio guardado. Ódio de mim mesmo, principalmente. Quando Antônia me deixou, quando perdi Marina, em vez de tentar entender por que isso aconteceu, decidi que a culpa era delas. Era mais fácil culpar elas do que admitir que eu tinha me tornado um homem ruim. E agora? Agora sei que a culpa sempre foi minha. E sei também que não posso mudar o que fiz, mas posso tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. Nilson olhou para as próprias mãos, como se estivesse vendo elas pela primeira vez. Seu Paraná, eu queria te pedir desculpas, não só pelo tiro, mas por tudo. Você salvou minha filha, cuidou da minha família melhor do que eu jamais cuidei e eu te paguei com violência. Nilson, isso já passou. Não passou. Pelo menos não para mim. E tem uma coisa que eu preciso te falar, que ninguém mais pode ouvir. Ele se inclinou mais perto do vidro, baixando a voz. Eu sei quem você é de verdade. Meu coração acelerou. Como assim ele sabia quem eu era? Como assim? Seu nome completo é João Batista da Silva. Você é de Curitiba. Perdeu uma filha de 5 anos chamada Marcela, num acidente de carro há 6 anos. Desde então, vive sozinho, rodando o Brasil de caminhão, fugindo da dor. Fiquei sem palavras. Como ele sabia tudo isso? Como você? Mandei um conhecido meu investigar você quando soube que tinha se metido na vida da minha família. Queria saber quem era o homem que tinha salvado Marina. E quando descobri sua história, entendi tudo. Entendeu o quê? Entendi por que você arriscou a vida para salvar ela. Você não estava salvando Marina, estava salvando a Marcela que não conseguiu salvar. As palavras de Nilson me atingiram como um soco no estômago. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo que eu percebesse. Seu Paraná, você é um homem bom que passou por uma tragédia terrível. Eu sou um homem ruim que criou suas próprias tragédias. A diferença entre nós é que sua dor te fez querer proteger outras pessoas. Minha dor me fez querer destruir as pessoas que eu mais amava. Fiquei alguns minutos sem conseguir falar. Nilson esperou pacientemente. Por que está me falando isso? Porque quero que você saiba que entendo o que fez por nós. E quero te pedir uma coisa. O quê? Não abandone elas quando se sentir curado. Marina e Antônia te amam de verdade. Não como substituto de alguém que perderam, mas por quem você é. Elas são sua chance de ter uma família de novo. E você é a chance delas de terem um homem bom na vida. Nilson. E tem mais uma coisa. Marina me escreveu semana passada. Disse que quer trazer uma neta para me conhecer quando sair daqui. Meu coração parou. Neta? Você não sabia? Ela está grávida de 2 meses. Do rapaz da oficina que ela começou a namorar mês passado. Um menino bom, trabalhador, que trata ela como uma princesa. Fiquei chocado. Marina grávida e não tinha me contado? Por que ela não me falou? Porque tinha medo que você fosse embora. Pensou que você ia achar que sua missão tinha acabado, que elas não precisavam mais de você. Comecei a rir. Um riso misturado com choro, de alívio e felicidade. Ela não entende que vocês se tornaram minha família de verdade. Então volta para casa e conta isso para ela. Nilson sorriu e pela primeira vez, desde que o conheci, parecia realmente um pai preocupado com a filha. E seu Paraná, quando minha neta nascer, se Marina deixar, eu gostaria que você fosse o padrinho.
Você salvou a vida da mãe dela. Seria justo que ajudasse a cuidar da criança também. Seria uma honra, Nilson. Mais uma coisa, para de se culpar pela morte da Marcela. Acidentes acontecem, mas você tem a chance de ser pai de novo, de uma forma diferente, mas verdadeira. Não desperdice essa chance. A conversa acabou alguns minutos depois. Saí do presídio com o coração mais leve do que estava há anos. Na estrada de volta para Ceres, parei num posto para ligar para Marina. Alô, seu Paraná, como foi a visita? Marina, por que você não me contou que está grávida? Silêncio do outro lado da linha. Como o senhor soube? Seu pai me contou. Por que escondeu de mim? Porque tive medo que o senhor fosse embora. Marina, escuta bem o que vou te falar. Eu não vou a lugar nenhum. Vocês são minha família agora. E essa criança vai ter um avô que vai amar ela mais que tudo nessa vida. Ouvi ela começar a chorar do outro lado da linha. Sério, seu Paraná? Sério. Agora me responde uma coisa. Já escolheram um nome? Se for menina, vai se chamar Marcela, em homenagem à sua filha. Foi minha vez de chorar. Ali, sentado no telefone público de um posto na beira da estrada, chorando como uma criança. Entendi que minha vida tinha dado uma volta completa. Tinha perdido uma filha, mas ganhado outra. Tinha perdido uma família, mas encontrado uma nova. Quando cheguei em casa naquela noite, Marina e Dona Antônia estavam me esperando na varanda com um bolo de chocolate e uma faixa escrito "Bem-vindo de volta, vovô". Me abracei com as duas e soube que tinha finalmente chegado onde sempre deveria ter estado. Em casa, com as pessoas que amava, pronto para recomeçar. 6 meses depois, quando Marcela Marina da Silva nasceu, porque Marina fez questão que ela levasse meu sobrenome também, eu estava na porta da maternidade, segurando aquele pequeno milagre nos braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A enfermeira me perguntou: "É sua neta?" "É minha vida", respondi. E era verdade. Aquela criança pequenina, que dormia tranquila nos meus braços, era o símbolo de que a vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de aceitar. Na parede do quarto da bebê, pendurei uma foto da Marcela original ao lado de uma foto da Marcela nova. 2 meninas que nunca se conheceram, mas que dividiam o mesmo avô e o mesmo amor infinito. Hoje, 2 anos depois, quando pego minha neta no colo e ela grita "Vovô Paraná", com aquela vozinha fina, sinto que cumpri a promessa que fiz no dia que encontrei Marina amarrada na árvore. Salvei uma vida e, no processo, salvei a minha própria. A estrada ainda me chama de vez em quando. Mas agora eu sei exatamente onde ela termina. Em casa, com a minha família, onde meu coração finalmente encontrou seu destino. E sempre que passo por aquela estrada de terra onde tudo começou, faço uma oração de gratidão, porque às vezes o destino usa as curvas mais improváveis para nos levar exatamente onde precisamos chegar. Tem bicho que mata por instinto, mas tem gente que salva por amor, e essa é a diferença entre existir e viver de verdade.